Olá, professor cursista, tudo bem com você? Então, nessa aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação alternativa, sobre esse recurso de tecnologia assistiva que gera tanta dúvida e que dá tanto mito em relação à contraposição ao estudante poder oralizar, se ele faz uso da comunicação alternativa. Então, eu não sei aí como é para vocês, né? Mas para a gente aqui, né, em algumas escolas, existe um mito tanto da língua de sinais, né, quanto da comunicação alternativa, como ser recursos que impedem que a criança oralize, né? Em contraposição, a gente acredita que, né, é um recurso de entrada, inclusive, para a fala, né, para a comunicação via oral. Mas que é muito importante que a pessoa possa se comunicar e construir pensamento, né, e que os nossos alunos podem demonstrar, né, se eles estão aprendendo, se eles não estão aprendendo, e que eles possam construir suas histórias mesmo eles não vocalizando, mesmo eles não falando através de palavras. A gente tem aqui, né, vários estudantes, por exemplo, autistas, que não fazem comunicação oral e que passam 4, 5, 6 anos na escola sem que as pessoas entendam o que está se passando na cabeça deles. E alguns estão alfabetizados às vezes e a escola nem sabe, porque ela não tem essa devolutiva oral da criança, em contraposição, não entra com outra comunicação até ela ir para o processo de oralização. E tem crianças e tem adolescentes que vão, né, utilizar, né, a comunicação alternativa, inclusive através de tablets, através de recursos de tecnologia, e que não entram na oralização, e consegue se comunicar com textos, né, longos inclusive, né, pessoas com paralisia cerebral, então a gente tem que aprender a utilizar esse recurso, que pode iniciar, né, algumas vezes com imagens reais, né, do contexto daquela criança, do contexto que ela está, né, ou das imagens da representação que ela tem, do hiperfoco que ela tenha, por exemplo, a gente elaborou um aqui para uma criança que tinha hiperfoco em Turma da Mônica, com tudo da Turma da Mônica. A gente também já vivenciou a criação de recursos de comunicação alternativa com os emotions que tem lá no WhatsApp, que era um recurso que a criança tinha mais acesso de representação de contexto de vontades, até chegar, né, nas representações do conteúdo, da disciplina, da atividade que está sendo pensada. Então a gente vai ter, né, os cartões de comunicação, que são cartões menores e que a gente consegue transformar, colocar sequências, colocar histórias, que podem ser colados, utilizados com ímãs, com ventosas, né, com papelão, dependendo aí como a criança manuseia, um recurso mais fino. Então a gente utiliza aí é, com diferentes estratégias para que ele consiga manusear aquele recurso e se expressar. A gente vai ter, então, depois pranchas de comunicação, que algumas são pensadas em papel, então aqui a gente tem modelos impressos, que podem ser impressos, mas a gente vai ter lá as pranchas de comunicação que vão lá para o contexto do computador, para o contexto do tablet, e que inclusive vocalizam pela criança, ou pelo adolescente, ou pelo adulto em relação a esse suporte. A gente vai chegando depois em passos de comunicação, quando a gente percebe que uma prancha só não dá, né, o direito da criança, do adolescente e do adulto se comunicar com a quantidade de informação que ele quer, e a gente vai criando, né, uma pasta de comunicação, inclusive, para cada atividade realizada, para que ele possa também responder, né, se ele não escreve, por exemplo, e não analisa o que, que ele está entendendo daquele conteúdo, daquela história, o que, que ele quer expressar também em relação a isso. E tem, né, carteiras, chaveiro de comunicação que a gente pode ter, crachás que a gente tem na bolsa, que a gente leva no pescoço, ou o aluno leva no pescoço para comunicações básicas com toda a escola, que vai desde a escolha da lanche na lanchonete até a comunicação com a pessoa da faxina, etc, etc. Então a gente pode utilizar a mesa para colocar a prancha, né? Ou a gente pode utilizar outros recursos também, como o colete avental, né? Para a gente poder ir colando e podendo contando história com a prancha. A gente pode criar agendas de comunicação também, utilizando os pictogramas. Então, a gente coloca aqui para vocês alguns
programas, né, alguns sites que são criadores de pictogramas e de pranchas alguns são gratuitos, de acesso gratuito, e aí vocês podem testar também, acho que uma das atividades que a gente vai colocar aqui é para vocês testarem isso. Os calendários também com os pictogramas, entre outros. A gente tem vocalizadores comprados especificamente para esse fim, outros que são programas, e hoje a gente tem muito vocalizadores no tablet e no telefone, em programas específicos que podem ser comprados para esse fim. Aqui estão exemplos, né, do GoTalk, que é um vocalizador, então você faz a gravação do que você quer de informação com cada mensagem que a criança ou adolescente aperte, e aí ele tem um fundo, né, específico para que o dedo não deslize, e dá para ser usado com ponteiras, que a gente viu um pouquinho nas aulas anteriores também sobre isso. E aí, estou mostrando aqui para vocês um exemplo, por exemplo, de um avental com os personagens e com as representações em pictogramas também, em imagens, para que a criança entenda que as informações podem ser representadas de diferentes formas, que é um jeito da gente iniciar, né? O uso da comunicação alternativa é que ele vai criando, né, a representação que era de objetos reais, passa para imagens, depois passa para desenhos. Isso tem que significar para a criança, né? Antes de a gente começar a fazer o uso de maneira mais cotidiana, de maneira mais aprofundada. Estou mostrando aqui também um exemplo de prancha maior de comunicação que ficava, né, essa especificamente na carteira de uma criança cadeirante com paralisia cerebral, então ele conseguia fazer a apresentação de cor, de número, de letras do alfabeto para fazer a escrita e de alguns sinais que ele precisava ali de sentimentos ou que está no contexto cotidiano daquela sala de aula. Então essa era uma prancha fixa feita de papelão e que era trocada por outros relacionados ao conteúdo de cada atividade. Aqui também tem, né, o uso da comunicação alternativa. Essa foto eu tirei numa escola lá na Espanha, para ensinar a criança a utilizar o banheiro de maneira autônoma. Então aí tem todas as sequências de uso do banheiro. Os cartões são feitos com material que pode ser limpo, que pode ser higienizado, e aí a criança após ela ir fazendo cada ação, ela vai colando ali o cartãozinho para ela saber a sequência da atividade e entendendo o que é o passo a passo da atividade, até ela só bater o olho e saber o que tem que ser feito. E aí, a última imagem também é de uma sala de aula lá da Espanha, que vai aparecer os pictogramas no contexto da sala como um todo, para que essa representação ela fique presente e que a criança entenda a sequência que vai acontecendo naquela atividade. Então, vai desde a agenda até o uso, né, do contexto de uma sala que é uma sala de uso, uma sala diversa, né, de pessoas diversas, então eles vão colando lá em todo o ambiente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem também de explorar os recursos que estão aqui, de uso e criação de comunicação alternativa, e a gente se encontra daqui a pouco nas atividades e nas próximas aulas. Um abraço a todos, aqui é Carla Vilaronga, é um prazer estar com vocês de novo.